Quando a gente vai se desprendendo na nossa vida do dia a dia, quando a gente vai se desprendendo das nossas armaduras, a gente vai alcançando um pouco da liberdade. Eu volto, né, no que Kierkegaard fala da psicologia, que a angústia, ela é uma possibilidade de liberdade. Porque ele entra muito angustiado no castelo, porque ele vai entrar só. Só que se ele não tivesse se permitido entrar mesmo angustiado, que hoje a gente foge muito disso, eu não estou dizendo que a gente tem... Aqui eu não estou falando da angústia como um distúrbio, nem como um transtorno, mas como um sentimento que precisa ser sentido e enfrentado. Porque se eu fujo dessa angústia, eu não encontro a liberdade que eu estou procurando. Então, ali no caminho da verdade, quando ele chega no castelo ali do conhecimento, ele vê que inclusive tem uma porta que era de ouro maciço. Então o negócio não facilitou, só foi ali tipo avolumando. Cada vez que ele entrava era menor e tinha uma densidade maior, porque quando a gente... É como você vai tirando, né? As cascas da cebola, a gente aprende, fala muito isso. Sim. E vai ficando cada vez mais. Então foi exatamente o que ele foi passando, né? Ele ficou ali olhando para tudo, ele falou: o que eu tô projetando aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? E aí ele disse: pô, então na verdade, realmente, eu nunca fui embora. E ele se vê que ele estava ali dentro, mas ele ainda estava preso nas próprias armaduras que ele havia colocado para se proteger. Mas ele achava que era para proteger o outro. Você já se sentiu preso numa imagem que você criou de si mesmo? Já teve medo de mostrar as suas vulnerabilidades? No episódio de hoje, um especial do Clube do Livro, vamos mergulhar numa fábula poderosa sobre autoconhecimento e coragem. O cavaleiro preso na armadura é mais do que uma simples história. É um espelho para todos que, em algum momento, se esconderam atrás de máscaras para enfrentar o mundo. Vamos conversar sobre as armaduras que nos protegem, mas também nos aprisionam. Para esse assunto, nós convidamos a Franciene Costa, que é formada em Comunicação Social e Teologia, que está terminando a graduação em Psicologia e tem como propósito integrar espiritualidade e emoções em seus projetos, entre eles o Escolha. Vamos conversar sobre armaduras que nos protegem, mas também nos aprisionam. E o que é preciso para se libertar. Vem comigo. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Esse Clube do Livro eu comecei inicialmente a primeira vez com o Euler Ribeiro, assim que ele estreou e ele fez o lançamento, na realidade, do livro dele. E agora eu volto porque esse livro, ele fez uma diferença enorme na minha vida. E quando eu vim conversar com a Fran, a gente trocou muitas ideias e eu acho que o principal é falar que esse livro é uma viagem que a gente tem dentro da gente, né, Fran? Mas assim, engraçado foi porque a gente conseguiu ler ele numa viagem. Explica um pouquinho. Então, né? Quando eu li esse livro em 2016, 2015, quase 10 anos atrás, eu estava fazendo um voo de Brasília para Manaus. E aí eu comecei a ler despretensiosamente. De verdade, eu não tinha ideia do que eu iria encontrar. E eu considerei que foi o maior voo que eu fiz para dentro de mim naquele ano. Foi fantástico demais. E por acaso, eu estava num voo indo a São Paulo e a minha psicóloga, a Júlia, falou, olha,
você precisa ler esse livro. Eu acho que tem muito a ver com você. E aí ela me deu o livro emprestado, até porque ia demorar para chegar o meu. E eu comecei a ler O Cavaleiro Preso na Armadura dentro de um voo. E eu consegui devorar também. É um livro fácil, simples, mas que, olha, a gente vai dividir um pouquinho aqui com vocês. Quem já leu vai ficar apaixonado, vai se reapaixonar, e quem não leu vai ficar apaixonado. Mas assim, sem maior delongas, na realidade, Fran, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada capítulo, mas no capítulo 1 ele fala muito, ele inicia na realidade falando sobre o dilema do cavaleiro. E eu até fiz uma anotação que eu acho bem interessante, falando, descrevendo o cavaleiro como aquela pessoa que bota sua armadura para o seu dia a dia, vai trabalhar, e o trabalho dele, eles falam muito aqui, que às vezes ele estava tão no automático das coisas que ele fazia, que ele salvava donzelas que elas nem queriam ser salvas. Explica um pouquinho do cerne desse dilema do nosso dia a dia, de cada cavaleiro que tem dentro da gente. E o detalhe importante desse salvamento, dessa salvação, né, é que o livro fala que ele tinha um terrível hábito. Era um terrível hábito. Então, é interessante para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, pensar em qual é o seu terrível hábito, Jeff. Qual é o teu terrível hábito, né? Qual é o meu terrível hábito? Eu tinha um terrível hábito quando eu li esse livro. Meu terrível hábito era viver estudando. A minha armadura era o conhecimento. Era eu chegar em casa, eu me trancava, muitas vezes eu passava finais de semana inteiros, assim, devorando cursos, né? Fiz um mestrado, todo EAD, na verdade, enfim. Então, assim, ele tinha esse terrível hábito. Então, o que a gente precisa entender, que para além de ele resgatar as donzelas que realmente não queriam ser resgatadas, é que o nosso terrível hábito, ele pode prender pessoas em algo que elas não querem. Não é porque eu acho que é bom para você que de fato é bom para você, ou mesmo que seja bom para você, esse é o teu tempo de repente ser resgatado do lugar que às vezes você não quer sair. Eu vou trazer um pouquinho para quem não leu o livro. Quando a gente fala sobre o cavaleiro preso na armadura, no início do livro, ele vai contando que ele, em algum momento, ele não conseguia mais tirar a armadura dele, tá? E aí, para cada um, a gente vai ter um entendimento diferente. E o meu entendimento, muito como pai, como marido, como médico, é essa história do você estar no automático. Você acordar de manhã, leva a menina no colégio, faz café da manhã, vai para o seu trabalho, atende seus pacientes, volta para casa, e você começa a ficar tão intertido, às vezes, no seu trabalho, que você acaba esquecendo o outro. Você acaba esquecendo a vida. Nesse primeiro, quando eu falo sobre o dilema, é interessante que a esposa dele, o filho dele, quer ver de vez em quando a foto do pai, porque não lembra mais como é que era o pai sem a armadura. E aí eu vejo, a gente vê no dia a dia, Fran, as pessoas que elas se preocupam tanto com o trabalho, com ter, e elas esquecem muito do ser, elas esquecem muito, e isso quando eu li, essa conexão sempre da família, eu sempre tenho uma máxima, e algumas modificações até para ter um podcast e ter mentorias, que eu sempre falo para minha esposa, se em algum momento chegar num ponto que tiver que escolher entre a família e o que eu estou fazendo, não se preocupe. A família sempre vai estar em primeiro lugar. E essa visão do dilema do nosso dia a dia é isso. Quantas pessoas a gente enxerga, né, Fran? Que ela simplesmente está no automático, colocam armadura, e às vezes a armadura também não é só do trabalho, às vezes é do sentimento, às vezes a pessoa não se expõe e ela não mostra para as pessoas quem ela é realmente. Você observa isso no seu dia a dia também? Observo isso no meu dia a dia, no dia a dia da humanidade de modo geral, porque se a gente for perceber, o livro fala que ele estava sempre cavalgando, né? Sempre cavalgando com a armadura, ele estava sempre pronto, como você falou, levando o menino para a escola, fazendo isso, trazendo, que é uma fábula, né? Mas a gente tem que trazer, aplicar, claro, para o nosso dia a dia. Então, o que acontecia? O livro fala que às vezes ele estava caminhando em várias direções, o que era
o que é muito dispendioso, despende muita energia, né? Desprende e despende muita energia. Então, assim, o que acontece? Nós também temos essa vida. Às vezes a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, achando que a gente vai dar conta. Mas a verdade é que quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente faz muita coisa mal feita. E quase sempre, como você bem colocou, quem perde é a família, né? Quem tem sempre vão ter as perdas, porque se eu estou exageradamente, exacerbadamente ocupada, eu vou estar que nem um cavaleiro, cavalgando em várias direções, mas de repente sem chegar em lugar nenhum. Então isso hoje é a realidade da humanidade. E a gente vai trazer aqui para o segundo capítulo, ele fala sobre a floresta de Merlin, porque no livro ele já está super preocupado porque ele não consegue mais dar conta. A mulher já falou para ele que tem que escolher ou ele sai dessa armadura, porque ele dormia com a armadura, então assim, a coisa já tinha virado uma carapaça para ele, e que se ele não saísse da armadura, ela e o filho iriam embora. E aí, quando chega nesse momento, é a hora que ele entende e vai atrás, e dizem que a única pessoa que poderia tirar essa armadura era o Merlin. E aí ele começa, para quem já leu o livro, ele começa mesmo a imersão para dentro dele mesmo, e ele vai atrás da floresta. E as pessoas, a primeira coisa que falam é o seguinte: não se preocupe, porque ele vai te encontrar. Então ele vai atrás, na realidade, às vezes as pessoas vão atrás e o que precisa ser feito, dito ou pensado vem para você. Como é que foi a sua visão sobre esse capítulo da Floresta de Merlin? Na Floresta de Merlin, a gente vê que ele vai, à medida que ele vai caminhando, ele vai ficando mais fraco. É interessante porque a Bíblia diz que na nossa fraqueza nós somos aperfeiçoados. Interessante, né? A Bíblia fala isso, que na nossa fraqueza a gente é aperfeiçoado. E é complicado a gente olhar para isso. Kierkegaard, na psicologia, ele fala que a angústia, ela é libertadora. E a gente hoje, no mundo de hoje, nós somos ensinados a não se angustiar. Cuidado com a ansiedade, mas isso é uma libertação porque abre possibilidade. Então, ir para a floresta foi a possibilidade que ele abriu para se enfraquecer, né, para se tornar forte, como a gente vai ver quando chegar no final. Tanto que ele tem ali o encontro com o Merlin, né, o livro conta que ele começou a cavalgar sozinho. Não tinha mais nenhuma princesa para ser resgatada, não tinha nem a Juliette, que era a esposa, nem o Christopher, que era o filho, né? Então ali ele se encontra sozinho mesmo, e quando ele se vê sozinho, ele percebe que ele era um excelente cavaleiro. Mas ele desconhecia, o livro diz exatamente isso, ele desconhecia muitas coisas. Porque ele só sabia fazer, mas ele não sabia ser, né? O interessante é que a todo momento ele estava em embate com Merlin quando ele encontra o Merlin. Porque o normal, o que acontece com a gente é quando você já está nessa carapaça, você já está no automático, você está deixando as coisas, você está querendo fazer muita coisa, não dá conta de nada, e aí a primeira pessoa que te chama a atenção, qual é a coisa mais comum? É a gente, dar um passo para trás e começar a confrontar. A gente não quer aceitar aquela situação e a gente vai para o confronto. E a todo momento, e é interessante para quem já fez terapia, porque o Merlin, a cada pergunta, ele respondia com uma nova pergunta. E aí, às vezes, o embate dos dois das discussões, ele falou: eu já sei o que você vai perguntar. E aí o Merlin ria, porque era exatamente isso. Porque ele fazia pergunta e ia receber uma réplica, mas é o primeiro passo quando a gente vai trazer um pouco para a nossa vida real. Quem é o Merlin da nossa vida? São os pais, são os amigos? Quem que você observa que na nossa vida realmente são aquelas pessoas que conseguem nos dar um toque e nos trazer realmente para a realidade? Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado no podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. O Merlin na nossa vida vai ser o mentor, né? Porque muitas vezes os pais, por mais que eles falem a verdade, eles querem nos proteger.
O Merlin, ele não queria protegê-lo naquele momento, ele só queria que ele tivesse um encontro com ele mesmo. Tanto que quando ele encontra com o Merlin, ele diz o quê? Eu estou te procurando há muitos meses. Né? E ele fala assim, eu estava aqui, eu fiquei perdido. Aí Merlin vira para ele e fala assim, você está perdido durante toda a sua vida. Porque ele achou que ele estava perdido só durante meses. A gente vê hoje, né, quando se fala muito em propósito, pessoas que têm 50, 60 anos e elas nunca conseguiram encontrar o propósito delas, porque elas acreditam que propósito é algo só muito grande. De repente, o teu propósito é falar, é treinar pessoas. Às vezes, o propósito de uma mulher pode ser apenas criar 2 filhos, e isso é um propósito muito grande, porque não é pelo tamanho da relevância, não é pelo tamanho do que as pessoas veem. Então, o Merlin vai e fala para ele: você está perdido durante toda a sua vida. E aí, isso para ele é um insulto, porque ele se sentiu extremamente confrontado. Como ele estava perdido, se ele resgatava as donzelas, se ele as encontrava, entende? Mas o que eu alcanço necessariamente, ou o que eu faço para o outro, não representa que eu estou resolvida aqui dentro. Não é pela minha função, não é pelo meu papel, é por quem eu sou. E eu acho que é interessante que na nossa vida a gente vai encontrar pessoas, mentores, amigos e parentes também, né? Eu achei interessante quando você falou sobre os pais, que uma vez eu ouvi muito que assim, se você quer, a pessoa que mais sabe sobre você é a pessoa que está do seu lado, que é seu cônjuge. E a pessoa fala assim, seus pais, eles conhecem muito aquele você, aquele eu, né, do passado, não do presente. Do passado era que você estava com seus pais. Então, muitas vezes a pessoa que pode te chamar a atenção, ela está do seu lado, mas quanto mais próximo, para a gente, mais difícil aceitar. Então, às vezes, alguém que sai, que está longe do seu dia a dia. Eu tenho, não sei se ela vai assistir, mas a Sassá é uma grande amiga, que ela teve uma mudança de vida, uma espiritualidade muito grande, que ela é a pessoa que me fala as coisas certas na hora certa, de uma forma super delicada, e que é interessante porque é uma pessoa que eu paro para ouvir. Eu entendo quando tô muito, eu tenho que ouvir ela, é difícil, eu não confronto, porque eu entendo que se ela tá falando, eu tenho esse hábito, viu, Fran? Sim. De se você vem e me traz algo, eu aprendi até com você, uma caixinha de sapato, anota, se alguém te traz algo que você não entende agora, só anota na caixa, bota dentro da caixinha de Guarda. sapato, guarda, porque um dia você vai abrir, você vai entender. Então eu vejo que esse jogo, ele é muito interessante quando a gente tem uma pessoa que realmente está do nosso lado. E daí a gente parte para o terceiro capítulo, que ele fala sobre o caminho da verdade. O que é o caminho da verdade? Pois é, no caminho da verdade ali ele se depara com um local que ele imaginava que seria tão extraordinário e de repente ele se depara com algo que ele tem que deixar, primeiro ele tem que deixar o cavalo, né? Ele deixa o cavalo ali e ele tem que seguir sozinho, inclusive sem a espada, lembra? Sim. O que seria a espada? A espada era a arma dele de defesa, de ataque, né? Então ele, como cavaleiro, estava sempre tentando atacar as pessoas, né? Então, como ele não precisaria atacar ninguém, ele teve que deixar a espada. Então, o que aconteceu ali? É interessante porque ele fala que era uma via, né, estreita e íngreme. Merlin fala que o primeiro passo que ele tinha que fazer era deixar o cavalo, né? Ele tinha que deixar o cavalo ali, e aí ele quer se desculpar e Merlin fala para ele, olha, você não precisa se desculpar. Porque deixar a armadura ele não podia, mas deixar o cavalo e a espada ele pode. Tem situações trazendo para o nosso dia a dia que para que as mudanças comecem a acontecer, a gente não vai deixar tudo, porque é difícil. Você pega o exemplo de alguém que quer fazer uma transição de carreira, né? É tolice hoje a pessoa sair imediatamente do emprego que ela está para ela fazer a transição. Se ela for sábia, ela vai transicionar aos poucos, não é isso? Para poder, quando ela sair realmente daquele lugar de segurança, ela possa ter ali uma forma de sobreviver, pelo menos naquela mesma qualidade, ou se for um pouco inferior, mas que ela não saia tão prejudicada, não prejudique a família. Então, ele sai com a armadura, que ele não conseguia tirar, porque era muito pesada, mas ele tem que deixar o cavalo.
ele tem que deixar a espada. Então a gente tem que saber qual é a hora de deixar a espada. Qual é a espada que eu estou usando? Qual é a arma que eu estou sempre te atacando? Você falou da sua amiga, que você para ouvir. Né? Quando eu falei do mentor, por que é importante? Porque a mulher dele falava para ele. Né? A Juliette falava, mas ele não ouvia. O mentor, ele é uma figura de autoridade. E como ele está fora ali, né? Não com autoritarismo, mas com autoridade, quando ele está fora, e tem o mentor, quem é o mentor? É aquele que já chegou onde eu quero, no lugar que eu quero alcançar. Né? Então, ele realmente tem como me dizer como eu vou para aquele, como é que eu trilho aquela jornada que ele já chegou lá, que ele já alcançou. Então a gente tende a ouvir mais. E aí ele vai e deixa aqui, né? Ele fica confuso, ele sai ali confuso, mas aí ele fala, mas se eu tiver que lutar? Aí Merlin fala para ele, agora o propósito não é lutar, agora o propósito é você se encontrar com você. E essa parte é uma parte bonita porque você, como você falou, não só a armadura, mas todas as outros adornos que você traz para a sua vida, eles se tornam por um momento, parece que é uma coisa super importante e que você dá um peso muito grande e que na verdade não é. Na verdade, quando você vem para o minimalismo, você começa a entender que o que você precisa para você ser feliz é muito pouco. São pessoas que vão estar do seu lado e aí você se desarmar. Isso é interessante, porque a todo momento se a gente for fazer um paralelo, às vezes a gente quer uma arma nova, quer um cavalo novo. Né? A todo momento a gente está trazendo coisas novas que você está querendo preencher um vazio que na realidade está dentro de você, não é no seu espaço, não é na sua casa. O vazio realmente ele vem dentro de você, né? Você lembra do exemplo que o coelho dá, o exemplo que o esquilo dá para ele? Que ele diz, olha, se um coelho, o coelho ele não pensa se vai chover ou se vai fazer sol, ele vai sair da toca e ele vai brincar. Sim. Porque ele é feliz por ser coelho, aí ele pensa, eu nunca vi pessoas sendo felizes por serem pessoas. Porque nós estamos sempre atrás do cavalo, da espada. Porque tudo que a gente vai buscando é para quê? Para nossa proteção, né? Se eu não quero que as pessoas me vejam como eu sou, eu tenho que ficar cheia de adereços para que eu me proteja. E quando essa história de feliz apenas por ser coelho, eu consigo enxergar muito, e aí eu posso trazer aqui uma dor minha nessa história as mudanças que a gente tem, e com 45 que eu comecei a vir mais para a comunicação, vai abrir podcast, mentoria como mentor de médicos. Então, assim, um pouco mais velho, e essa história eu estava num local, numa posição que era o que a gente pode chamar realmente de algo que seja cômodo, a zona de conforto, e essas mudanças acabam que em algum momento eu começo parando para pensar assim, falando assim, e se eu não tivesse fazendo nada disso? Sabe? Porque tudo que muda dói, é difícil, as pessoas têm medo de mudanças. E eu lembro, não que eu não seja feliz, até porque eu consigo entender que eu estou numa passagem, tá? Para chegar em algum outro local. Mas eu lembro muito bem, vamos dizer, as 2 vezes que eu fiz as 2 provas do meio Ironman, foram épocas que o meu trabalho estava tudo correndo direitinho e a única coisa que eu encaixava no meu dia eram meus treinos. Então, esse ser feliz, as pessoas até lembrar um pouquinho que felicidade, ninguém é feliz o tempo todo. Eu acordei feliz, vou passar o dia feliz, eu sou feliz. Não, são momentos que você tem de felicidade. E essa busca, quando eu vejo, quando eu vou lendo o livro, eu começo a entender, e isso eu cultivo muito, muito bem, que é as pessoas mais importantes, a alegria maior para cada pessoa. Eu tenho uma sorte de ser a minha família, está exatamente na minha família. É o que você hoje, quando você me liga, eu falo assim, Fran, depois a gente conversa. Por quê? Eu estava num date, eu e minha filha, entendeu? A gente estava almoçando junto antes de ela ir no psicólogo. Então, esses pequenos momentos são momentos tão preciosos que às vezes as pessoas estão procurando fora a felicidade
e que ela esquece que ali dentro, por um momento, aquilo dali é muito mais importante do que qualquer outro momento, né? Agora vamos lá. A gente começa, eu acho que o quarto capítulo, que a gente vai falar sobre o Castelo do Silêncio, realmente ali, vou até ajustar aqui, ali é o primeiro, realmente é o primeiro momento onde ele começa uma busca interior mais profunda. Fala um pouquinho sobre esse Castelo do Silêncio. É. Ali ele começa uma busca mais profunda, só que antes de ele mergulhar no profundo, ele teve que entrar meio que no raso, né? Então, ali quando ele entra nessa parte do caminho da verdade, você até tocou nisso, Merlin fala para ele, olha, não vai ser tão difícil como parece. Né? Parece que vai ser muito difícil, mas não vai ser muito difícil, porque ele está ali com muita expectativa e ele traz a questão para ele de ter cuidado com as expectativas, que é quando ele fala do coelho, né, que nós conversamos. Então, assim, passa por tudo isso para ele entrar, para ele entender que quando ele chegar no caminho do silêncio, ele vai ter que entrar sozinho. E é o grande impacto dele, né? É o Ele achando grande que todo mundo, as pessoas iam estar com ele, os animais iam estar com Né? ele, e ele começa a ver que, assim, se ele realmente quiser enxergar o que tem dentro dele, ele não pode ter outra pessoa do lado, ele tem que estar sozinho com ele mesmo, não é isso? Ok. Vai lá. O que acontece ali? Quando ele está no castelo ali do silêncio, ele toma consciência de duas coisas, o livro traz, né? O livro diz que ele tem a consciência ali de duas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, que ele não vai ter nenhuma porta. Ele acha que ele vai chegar, como a gente entra aqui por uma porta, sai. E aí ele tem aquela, puxa vida, então não vai ter nenhuma porta que vai me levar para outras portas do castelo, porque ele vai com muita expectativa. E a segunda é que ele percebe que o silêncio naquele castelo, que ele nunca havia experimentado, aquele silêncio ele era extraordinário, o livro traz duas palavras, extraordinário e incomparável. Esse silêncio ele é similar a uma paz, né? Às vezes a gente chega num local e a gente fala assim, nossa, esse lugar ele tem tanta paz. E na verdade o lugar não tem paz, o lugar tem tranquilidade. Porque a paz eu só vou conseguir sentir se ela estiver dentro de mim. Né? A paz, eu só sinto se ela estiver em mim. A tranquilidade pode estar em um local, a paz não. Então, ele desconhecia a paz, ele desconhecia a tranquilidade. Quando ele chega ali, ele fala, não, esse silêncio é incomparável. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. E aí ele fica ali naquele castelo até que ele encontra o rei. E quando ele encontra o rei, né, ele fala, o que você está fazendo aqui, né? Em algum momento lá e tal. Na verdade, ele encontra no Castelo da Verdade, né? Mas quando ele está ali, ele está naquela busca toda, ele fala assim, olha, eu estou aqui, mas é muito difícil para mim. E ele está sempre vendo no que eu posso me apoiar. E às vezes nós também somos assim. A gente não tem um encontro, que é o autoconhecimento. Esse livro todo é voltado para o autoconhecimento. A gente não consegue se autoconhecer porque a gente está buscando o quê? Eu estou buscando que alguém me ajude. E as pessoas elas vão nos dar direção. Merlin deu direção para ele. Mas o processo, quem passa é cada um de nós. Uma coisa que é interessante no Castelo do Silêncio é o que você trouxe. Essa busca de uma porta, porque a gente quer chegar num lugar para que tenha uma porta que nos leve para onde a gente quer. Uhum. E aí, o Castelo do Silêncio nada mais é essa viagem para dentro dele. Então não tem porta, não tem saída. Na realidade, é a hora que ele vai se enxergar realmente como um ser humano, quem Perfeito. ele é. Então, essa busca da gente de, poxa, eu tenho que entrar, aí tem que ter uma porta, porque se essa porta vai te levar para outra porta, e vai ter uma porta de saída. Vai me levar ao caminho do sucesso, porque como você falou, é lá no castelo que ele entende que aquela armadura foi uma barreira que ele mesmo criou para ele se proteger. Lembra que o livro começa falando, havia um cavaleiro que era gentil, bondoso e amoroso? E aí lá ele descobre que ele não era gentil, que ele não conseguiu pelo menos ser gentil, amoroso e bondoso com as duas principais pessoas da vida dele. Que era a Juliette e o Christopher. Exatamente. E aí a gente vai seguir para o próximo capítulo, que é o Castelo do Conhecimento. Então a gente já entendeu que o primeiro jogo do Castelo do Silêncio, ele entrou sozinho, os animais já falaram, opa, não, daqui para frente você segue e esse passo
você tem que estar você com você mesmo. E aí a gente vai para o segundo, para o castelo do conhecimento. Do conhecimento. Fala um pouquinho sobre o castelo do conhecimento. No castelo do conhecimento, ele se depara com uma realidade que ele não esperava, né? Ele se vê ali, ele teve aquele momento que ele chora, aí ele tem aquele momento que a armadura, que o choro dele, que umedeceu toda a barba, destrói um pouco da armadura, da ferrugem da armadura, né? E aí ele começa a ver, antes de entrar, um clarão. Ele vê um clarão, ele vê o brilho do sol e ele nunca mais sabia o que era aquilo. Então, quando ele se depara com isso, que ele entra ali no castelo, no caminho da verdade, ali no castelo da verdade, ele pensa, agora eu estou um pouco mais livre. Então, assim, quando a gente vai se desprendendo na nossa vida do dia a dia, quando a gente vai se desprendendo das nossas armaduras, a gente vai alcançando um pouco da liberdade. Eu volto, né, no que Kierkegaard fala da psicologia, que a angústia, ela é uma possibilidade de liberdade. Porque ele entra muito angustiado no castelo, porque ele vai entrar só. Só que se ele não tivesse se permitido entrar, mesmo angustiado, que hoje a gente foge muito disso, eu não estou dizendo que a gente tem... Aqui eu não estou falando angústia como um distúrbio, nem como um transtorno, mas como um sentimento que precisa ser sentido e enfrentado. Porque se eu fujo dessa angústia, eu não encontro a liberdade que eu estou procurando. Então, ali no caminho da verdade, quando ele chega no castelo ali do conhecimento, ele vê que, inclusive, tem uma porta que era de ouro maciço. Então, o negócio não facilitou, né? Só foi ali, tipo, avolumando. Cada vez que ele entrava era menor e tinha uma densidade maior, porque quando a gente vai, é como você vai tirando, né? As cascas da cebola, a gente aprende, fala muito isso na Sim, psicologia, com né? certeza. E vai ficando cada vez mais. Então foi exatamente o que ele foi passando, né? Ele ficou ali olhando para tudo, ele falou: "O que que eu estou projetando aqui, né? O que que eu estou fazendo aqui?" E aí ele disse: "Bom, então na verdade, realmente, eu nunca fui embora." E ele se vê que ele estava ali dentro, mas ele ainda estava preso nas próprias armaduras que ele havia colocado para se proteger. Mas ele achava que era para proteger o outro. E a gente consegue ver nesse passo a passo do livro, que é o nosso dia a dia, é assim, primeiro, as pessoas, por favor, quem não faz, nunca fez terapia, façam terapia, é uma coisa que eu falo tanto aqui, porque a gente vê que o primeiro mergulho tem que ser para dentro de si mesmo, porque você só vai, assim, é tão perfeito o livro que assim, você só vai ter o conhecimento, né? Você só vai ter um conhecimento maior no momento que você primeiro se conhecer. E aí ele vai começar a entender esse passo a passo, como você falou sobre as lágrimas dele que vai corroendo essas ferrugens. Sim. Então assim, é um momento onde tem um conhecimento, mas esse conhecimento não adianta você querer conhecer as coisas e se você não conhecer a si mesmo. Então, esse primeiro momento do silêncio, para depois você poder realmente vir para o castelo do silêncio, para depois vir para o conhecimento, é um passo que todos nós devemos fazer. Então, eu falo muito sobre as pessoas que não fazem terapia. Poxa, como é que você pode mudar alguma coisa na sua vida se você não sabe de onde veio o problema, de onde é que vem a raiz? Às vezes uma coisa simples que pode te marcar numa adolescência, você pode levar para o resto da vida e pode ser às vezes até de uma pessoa que você gostava, ou você até gosta da pessoa, mas você tem uma pequena mágoa que toda vez que você vê aquela pessoa, tem um contato com aquela pessoa, ele te remete a um passado, e aí por causa dessas besteiras, você se amarra e você não consegue se conhecer. Então, primeiro, o autoconhecimento, que é o Castelo do Silêncio, para depois realmente você ter o conhecimento. Você lembra que a Rebeca, a pomba, fala para ele, né? O silêncio é para um. O conhecimento é para todos. Que o conhecimento ele pode ser compartilhado, mas o silêncio não. Tanto que o rei fala para ele, ele convida o rei, vamos caminhar juntos, mas a gente vai em silêncio. O rei fala não, porque mesmo que a gente esteja calado, a gente não vai estar em silêncio. Porque o rei fala da experiência dele, porque eu sei que se eu caminhar com você, eu vou querer mostrar para você o melhor de mim, ou seja, eu vou continuar fingindo que eu sou forte, né? E o rei fala para ele, essa é a sua cruzada mais difícil. E aí a gente vai chegar já no 6º capítulo, falar sobre o castelo da vontade e da ousadia, tá? Fala um pouquinho sobre esse castelo.
Castelo da Vontade e da Ousadia, né? Até fiz aqui algumas marcações aqui. Ele entra ali, ele não consegue parar de tremer. Né? Quando ele chega nesse castelo, porque ele já tinha passado pelo silêncio, já tinha passado ali, começou pela verdade, pelo silêncio, pelo conhecimento, mas quando ele chega aqui, que ele tem que ser realmente mais ousado do que tudo, ele começa a tremer, ele fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui no Castelo da Vontade. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui no Castelo da Ousadia, né? E aí ele pensa, não, o que eu vou fazer? E aí ele lembra que Rebeca vai, sussurra no ouvido dele e fala para ele que só o autoconhecimento podia matar o dragão. Você lembra que ele encontra o dragão? Sim. E quando ele encontra o dragão era quem? O dragão era o dragão do medo e o dragão da dúvida. Quantas vezes, por exemplo, né, a gente que você faz mentoria não só porque você é mentor, mas você também é mentorado, né? Você também é Sim. aluno, né? E aí o que acontece? A gente sabe que muita gente, às vezes eu convido, vamos entrar comigo. Recentemente eu convidei uma pessoa, vamos comigo. Não, porque a pessoa tem dúvida, tem medo e tem dúvida. Será que isso é para mim? Né? Sim. E aí a pessoa não avança, os anos passam, a pessoa continua no mesmo lugar, mesmo que ela tenha conhecimento. Então, só o conhecimento ele não é suficiente. Porque a liberdade ela tem que estar na minha vontade de avançar e na ousadia de continuar avançando. Tem uma coisa que eu ouvi recente, Fran, e é interessante a gente trazer esse livro. A gente está trazendo o livro para vocês, porque vocês vão ver, na realidade, a gente está falando do dia a dia das pessoas. Do dia a dia. Porque eu ouvi e eu achei super fantástico que muitas vezes o mais inteligente, vamos dizer, os mais inteligentes da nossa sala, que seja da faculdade, do colégio, muitas vezes eles vão ser boas pessoas para trabalhar para as pessoas mais ousadas. Então, assim, quantas pessoas a gente viu dentro da faculdade que são super inteligentes e têm mestrado, doutorado, estudaram fora do país, mas só que ela é uma pessoa que ela não consegue ir além disso. E, de repente, uma pessoa que não tem todo esse tino que ela teve, a gente pode falar sobre financeiro, sobre sucesso, ela vai estar muito mais, e ela vai ser aquela pessoa que vai contratar esse professor, doutor, mestre, PhD, para trabalhar para ela. Por quê? Porque ela foi ousada de fazer o que as pessoas não querem fazer, que é sair realmente da sua zona de conforto, que é ir atrás do seu sonho. Então, assim, existem sonhos, e aí aqui quando a gente vê muito sobre o livro, quando a gente vai falar sobre as nossas vontades ousadias, é exatamente assim, viver o seu sonho, além de uma vontade que nós temos, todo mundo vai ter de viver um sonho, o que falta para a grande maioria das pessoas chegar no seu sonho é ousadia. Então é você quebrar com o que com o que a gente vê no dia a dia, que as pessoas esperam da gente. E eu vi, esses dias tem um grande amigo, palestrante também, o Gui Martins, que é de Floripa. O Gui é evangélico e ele passa uma espiritualidade. Eu acho que a pessoa que eu vi no palco que sabe, uma força muito grande, uma energia que eu atrás do palco eu nunca senti algo tão forte como eu senti com o Gui. E ele falou assim, você quer ser usado e você quer ter sucesso na sua vida, decepcione pessoas. Então decepcionar a pessoa e ele vai dando argumentos, exatamente, decepcione aquela pessoa que quer que você esteja do lado dela, mas que ela não vai te levar para lugar nenhum. Decepcione aquela pessoa que quer que você vá para a festa com ela toda sexta-feira e você vai dizer assim, não, eu não vou porque eu vou dormir cedo, porque eu vou estudar, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo para fazer alguma coisa que é muito mais importante. Então, a todo momento que você decepciona, porque as pessoas esperam que você sempre esteja nos mesmos lugares fazendo as mesmas coisas e elas não querem que você seja diferente delas. Então, assim, o decepcionar as pessoas é um grande passo para você chegar aonde você quer chegar. Porque eu tenho certeza, Fran, quando a gente começou aqui, você falou assim, já você sabe que eu trabalhei durante 20 anos com edição de livro. Não, eu tenho certeza que quando você mudou a sua vida, e eu te conheço algumas histórias, você decepcionou muitas pessoas. Por quê? Porque você tinha um sonho que você tinha que ir atrás. A sua vontade também, ela tá nesse jogo. E eu não lembro de quem é, mas eu lembro de um Instagram de uma pessoa que colocava assim, decepcionando pessoas desde 1978, que era a idade dela. O que é que você vê muito sobre
ousadia e vontades, porque a sua história é uma história muito bonita, de uma mudança muito grande, e eu sei que até hoje você tá nessa mudança, a gente é amigos, detalhes as pessoas não vão saber, desculpem, tá? Mas que você é ousada, e isso atrai as pessoas. Eu acredito que quem tem medo e quem não é ousado nunca vai construir nada relevante, né? Se você tem medo da crítica, você não vai para a internet. Então, também, se você não for para a internet, você vai continuar falando só para 10 pessoas, 20 pessoas, aonde aquela sala vai permitir que as pessoas entrem, né? Então, se a gente for olhar de um modo geral, aqui nesse castelo da vontade e da ousadia, o que a gente pode aprender? O dragão era uma ilusão. O fogo que o dragão soltava era uma ilusão. E o livro fala, olha, quando você deixou que fosse uma realidade, você teve medo, você parou. Então, o medo, ele nos paralisa, né? O medo sempre vai nos fazer ficar paralisados e não chegar no lugar que Deus, inclusive, tem para cada um de nós, porque são propósitos diferentes. Então, eu acredito muito, se você quer ser alguém relevante, não para você impressionar, mas para você cumprir de fato o seu propósito, o seu chamado aqui na Terra, você vai ter que deixar o medo de lado. Então, não é deixar o medo de lado, porque o medo é uma emoção inerente do homem, né? Uma emoção inerente. Mas é você ir com medo mesmo. Eu falo que eu sou uma medrosa corajosa. E É, assim eu vou, entendeu? é interessante exatamente a ousadia que a gente vê. Às vezes a ousadia, as vontades, elas são confundidas também. As pessoas acham que quem é muito ousado tem muita vontade. Às vezes falam até muito sobre ego. E isso, eu vou lhe ser sincero, Fran, e aí eu posso abrir o coração para todos que estão nos assistindo. Muitas vezes você se pega nessa de, poxa, mas eu não posso ter vontade? Não posso ser ousado? Mas e se eu quero mudar? E se eu quero algo? Então, a toda vez a gente é mensurado, as pessoas querem nos colocar numa caixa e colocar arestas na gente, e que a gente fala assim, mas por quê? Né? Se os nossos sonhos são grandes, eu brinco muito dizendo que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu, Jefferson, gosto de sonhar grande. Então, eu não consigo me colocar dentro, eu não consigo deixar as pessoas me colocarem numa caixa se eu tenho minhas vontades e os meus desejos e tenho ousadia. Lógico, eu acho que a base, eu e você, a gente tem uma base espiritual, a gente tem uma base familiar, a gente tem várias coisas para entender que a gente não vai se perder. Pode até Sim. se perder e o importante é que a gente tenha pessoas Que a boas gente saiba voltar, né? que coloque a gente de volta, né? Mas que realmente a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. E aí, para a gente fechar o livro, no último capítulo, a gente vai falar sobre o vértice da verdade. O que é o vértice da verdade, Fran? Para mim, o vértice da verdade, ele está lá no final do 6º capítulo, quando ele diz o seguinte, né? Quando tudo acontece, ele grita, né? Ele brada, eu venci, né? Porque a ousadia nos faz vencer. A vontade sozinha, ela é só vontade. Poxa, eu queria tanto, né? Eu quero tanto, mas se eu não fizer nada, é a ousadia que vai me levar à ação. Então, aí, quando ele vence tudo ali, né? Sam olha para ele e fala assim, você não precisa aprender a ter coragem, porque você acabou de usar. Então, mostrando também que, por mais que a gente pense que a gente é medroso, a gente tem essa coragem dentro de nós. Então, ali o vértice da verdade é o ponto ali mais, como se fosse o ponto oposto, né? Mais afastado ali daquela base, ou seja, era a altura máxima. Se você for olhar ali, era a altura máxima que ele podia chegar. E é interessante porque na lei da física seria impossível, né? E é descendo, é caindo que ele se levanta. Então a gente volta lá para o ponto de que é quando eu estou fraca que eu tenho a possibilidade e a oportunidade de me aperfeiçoar. Eu acho o lindo quando a gente vai falar sobre a história toda, e a gente já vai fazendo o fechamento sobre o livro, o autoconhecimento quanto é importante para as pessoas. Realmente, quando você chega ali, que você tá vulnerável e você está despido,
É o momento onde você se encontra com você mesmo. E a partir desse momento você tem a possibilidade, no autoconhecimento, de você ir. Eu vejo eu vejo amigos de infância que pararam no tempo, eu vejo amigos de faculdade com quem eu convivo, que toda semana que a gente se encontra, todas as festas, a todos os momentos, eles estão reclamando da mesma coisa. E são pessoas que têm excelentes potenciais, são pessoas que são maravilhosas. E eu falo muito isso assim a história de que você pode pensar o que quiser, você pode falar o que quiser, e você pode pensar e fazer o que você quiser, mas você não pode culpar ninguém pelos seus resultados. Então, assim, se a todo momento você só está reclamando, se você não vai para frente, se você não tem uma atitude, se você realmente não tem a ousadia, que é o que a gente tanto fala aqui, você continua no mesmo lugar. E eu acho que se as pessoas. Aí a gente vai para dois lados, tá, Fran? Sim. Se você vive de um jeito e você é feliz da forma que você vive e você não reclama da sua vida, parabéns. Agora, se você está num local aonde você teoricamente não queria estar, você reclama de tudo e você não faz nada para você mudar esse jogo, então assim, olha só, não adianta você, todas as vezes que as pessoas gostam de ficar no seu mundinho, de não ser ousado, de estar ali, porque é a zona de conforto, o nome já está dizendo, é um conforto, é a coisa mais No fácil. livro é a pedra que ele se agarra. Lembra que ele se agarra na pedra? Sim. Aí Sam fala pra ele, você tá agarrado nessa pedra. Por que você tá agarrado nessa pedra, né? Aí ele fala, não, porque eu quero... Ele fala, não. Então, assim, a gente tem que pensar. A zona de conforto é a pedra onde eu me agarro. E não é, eu não sei por que, que a gente dá esse nome de zona de conforto, né? Porque realmente é dado esse nome na psicologia, no senso comum também. Porque não é nada confortável. É uma vida infeliz. É uma vida improdutiva, né? É uma vida onde você vive muito ocupado, mas você... O cavaleiro vivia ocupado, mas ele não era produtivo, porque a produtividade ela está ligada a bons resultados. E ele não tinha bons resultados nem dentro da casa dele, né? Então, e aí você vê que ele está chegando no final de tudo, mas ele ainda quer se agarrar na pedra. Porque não é fácil também. A gente até vai, mas daqui a pouco a gente quer de novo. Se agarrar em algo que a gente fale assim, não, eu vou ficar aqui, porque será que eu acredito em mim mesmo? E o interessante que eu observo, pelo menos nos meus 47 anos, eu consegui ter esses momentos que eu fiquei na zona de conforto confortável, mas aquele 1% que as pessoas brincam e falam muito sobre o melhor 1% cada dia é exatamente isso. As pessoas têm que entender, quando a gente fala, pessoal, de zona de conforto, não é só trabalho, não é só Sim, dinheiro. não. Às vezes, se você está fazendo esporte, às vezes você está querendo, você montou um planejamento de viajar com sua família para um lugar, se você quer passar as férias em algum... Então, assim, essa zona de conforto que a gente está falando muito é muito mais que está dentro de você. Sim. Que é aquela história assim, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não Gabriela. Então você pode realmente, no seu dia a dia, você pode galgar novas coisas, novos pensamentos, novos sonhos. E eu sou movido por sonhos. E eu não sei se as pessoas conseguem medir isso, porque isso está dentro de mim, mas eu falo muito sobre isso. Eu até vi um dia desse, uma pessoa falando assim, se você acha que, se você está em dúvida, se a pessoa com quem está do seu lado, se o relacionamento tá bom ou não, você pensa o seguinte, para e pensa. Você tem sonhos com ela daqui a 5 a 10 anos? Se sim, você está com a pessoa certa. E eu brinco dizendo assim, eu até brinco com minha esposa, eu falo assim, se você não tiver sonhos, eu tenho pelo menos uns 20, eu te empresto 5 meu, né? e você vem comigo porque a gente vai junto. Vamos juntos, né? É que você falou assim, olha, eu vejo colegas, eu vejo pessoas que têm até um grande potencial. E eu lembrei, eu sempre falo para as minhas alunas no Escolhas, não adianta ter potencial apenas. Você tem que conseguir colocar o teu potencial na potência máxima. Né? Porque quantas pessoas a gente conhece que têm potencial, mas não fazem nada?
porque elas não estão elevando esse potencial à potência máxima. E se a gente aqui chegando, né, praticamente no final aqui do livro, a gente vê que o cavaleiro, quando é que ele teve o grande despertar? Quando ele resolveu se soltar. Ele se desprendeu e aí ele começou a cair, né? É quando ele mergulha ali mais profundo, inclusive nas memórias dele. Nós estamos acostumados hoje a não querer nos deparar com a dor. Eu não quero voltar nisso porque isso dói. Eu não quero aquela geração assim, bem mimimi mesmo, bem, né, melzinho ali, mamão com mel e tal. Mas tem horas que a gente tem sim que se deparar com a dor. Sim. Porque a dor também nos faz crescer. Não é agradável, mas existem momentos que é necessário. Porque se eu não enfrento o que eu estou vivendo, como é que eu vou realmente mergulhar mais profundo, inclusive no vazio que às vezes eu sinto? Que o cavaleiro tinha um vazio muito grande. Tudo que ele fazia era por causa do vazio. E aí ele conseguiu, naquele momento, se desprender dos julgamentos. E é quando ele realmente consegue se, entre aspas, grandes aspas, se libertar, né, daquela armadura ali e começa a cair cada vez mais, inclusive rapidamente. Turma, olha só. O Cavaleiro Preso na Armadura. Se você ainda não lê, leia esse livro. Também vou falar outra coisa para você. Esse livro também não fica no lugar de uma boa terapia, tá? Eu pedi para Fran vir aqui porque foi uma pessoa que eu conversei muito sobre esse livro e eu acho que o recado foi dado para gente, por nós. Mande esse podcast para as pessoas que precisam aprender um pouquinho mais sobre o autoconhecimento. Esse livro ele fala exatamente sobre isso. É você se conhecer. A sua vida só vai mudar no momento que você se conhece. E esse autoconhecimento, ele é importantíssimo para você sair das amarras todas que você tinha com o seu passado ou que está no seu presente. A gente está falando muito do passado porque você mudou a vida, mas às vezes as pessoas estão agora, nesse momento, dando desculpas para si mesmo, para entrar na zona de conforto, procrastinando e eu vejo muito essa lição no dia a dia de que a todo momento que você deixa um sonho para trás, você vai morrendo um pouco dentro de você. E aí, às vezes, a gente vai chegar em pessoas extremamente amarguradas e extremamente... me faltou a palavra, como se... são pessoas que não conseguiram ter... Frustradas. Por quê? Porque o sonho dela era um que nunca conseguiu por culpa dela mesma. Potencial ela tinha, força ela tinha, o que faltou para ela era a ousadia de sair do seu ponto A para ir para o ponto B. Fran, muito obrigado. Obrigada, Jeff. Eu quero realmente também, né, sugerir fortemente que você que está nos ouvindo, se você ainda não leu, que você leia O Cavaleiro Preso na Armadura. Se você já leu, eu sugiro que você ainda leia neste ano de 2025, pelo menos mais umas 2 vezes. E é uma fábula extremamente contemporânea. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. É muito contemporânea, é muito incrível. E como você bem colocou, Jeff, é um mergulho de autoconhecimento, né? O começo não substitui terapia, né? Mas é um bom começo até para você perceber que você, de repente, precisa mais de uma terapia do que você podia imaginar. Exatamente. Turma, beijo grande. Até o próximo Jeff Podcast. Tchau, gente.